Simbora, João? Vamos embora. Vamos chegar. Enquanto isso, deixa o pessoal entrar. Tá. Então, fazer a oração, Marquinhos. Desculpa, João, só para te avisar que tem um conhecido meu que pediu para participar da reunião, eu mandei o link para ele, vai ser Carlos, se pedir para aceitar aí, tá? Eu não sei se ele vai participar da reunião. Tá. Entrou um Leonardo Lage aqui que eu não sei quem é, mas eu aceitei. Tá bom, obrigado. Vamos lá. Então vamos lá, fazer a nossa oração com um pensamento direcionado ao poder maior do universo, que é Deus nosso Pai, a quem não conhecemos, mas respeitamos e admiramos, louvamos a sua obra universal, tão grandiosa, tão complexa, que nos faz nos sentirmos cada vez mais pequeninos diante da grandiosidade da obra. Que esse Pai maravilhoso, que segundo Jesus é todo amor e bondade, perfeição, onipotência, onipresença, possa nos trazer a paz para esse estudo, o entendimento necessário. Nosso mestre, amado irmão querido, Jesus de Nazaré, nosso pastor, guia, modelo, possa nos trazer também o seu amor, o seu carinho, a sua presença amorosa, representado aqui pelos bons espíritos, pelos trabalhadores de nossas casas, que todos possam nos ajudar, nos proteger, alegrar nossos corações com mais uma oportunidade de estudos, de conhecimentos. Que assim possa ser, então, graças a Deus. Bom, então a nossa proposta para hoje é falar sobre anjos, né, com Hamed. E mais uma vez, né, Hamed vai esclarecer para nós de forma magistral como devemos entender os anjos. Então Hamed vai no Hebreus capítulo 10, versículo 16 e traz a seguinte declaração. O Senhor declara: pondo as minhas leis nos seus corações e inscrevendo-as na sua mente. Tá? Pondo as minhas leis nos seus corações e inscrevendo-as na sua mente. O Hamed vai nos dizer que anjos são espíritos puros, mensageiros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Se bem que essa colocação aqui é dos espíritos, lá no livro dos espíritos. Assim como a segunda, que diz que é errôneo a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, pois eles também percorreram os graus da escala evolutiva. Tá? Então, nesse primeiro momento aqui, do livro dos espíritos, né, ditado pelos espíritos superiores, que todos os espíritos purificados evoluíram como nós estamos evoluindo, certo? Só que são irmãos espirituais muito mais velhos, né, obviamente. Então Hamed diz para nós que toda criatura de Deus carrega na consciência a lei divina, também do livro dos espíritos. Afirmam os benfeitores de luz a Allan Kardec. E da mesma maneira o Senhor declara: pondo as minhas leis nos seus corações e inscrevendo-as na sua mente. Ou seja, né, esse trecho da carta aos Hebreus já traz essa sabedoria que os espíritos vieram relembrar, né, a Allan Kardec no século XIX. Bom, a expressão consciência, diz Hamed, utilizada pelos mentores do bem, tem o mesmo significado de espírito, visto que se as leis divinas ou naturais estivessem unicamente na área consciencial do ego, não teríamos maiores dificuldades de entendê-las ou colocá-las em prática. Espíritos angelicais possuem a consciência plena
de luminosidade. E, por consequência, as leis de Deus nela contidas se revestem do mais alto grau de clareza. Tá? Então vamos lá, né? Vale a pena repetir. Espíritos angelicais possuem a consciência plena de luminosidade e, por consequência, as leis de Deus nela contidas se revestem do mais alto grau de clareza. Tá? Por metáfora, anjos podem ser designações das próprias leis divinas, agindo para a harmonia do cosmos. A consciência iluminada é a salvação das almas. E o reino dos céus não despertará em nosso mundo interior se estivermos atrelados a padrões externos, pessoas, formas ou objetos modelados. À proporção que caminhamos no fluxo divino, seres angelicais nos protegem e intervêm em nossa vida como instrumentos da onipresença, onisciência e onipotência do Criador. Existe uma determinação universal e ela sempre se faz presente, apesar de não a compreendermos. O desejo de Deus será sempre estar bem perto, dentro e ao mesmo tempo em volta de nós. Os anjos assemelham-se a sóis, cujos raios resplandecentes são comparados às leis celestiais que a tudo vem e provém. Espíritos puros emitem os clarões luminosos da compaixão, do trabalho, da humildade, da igualdade, do progresso, da fraternidade, da naturalidade, da liberdade, da justiça, do amor e da generosidade. Nosso anjo benfeitor tem a força exata da energia do bem que existe em nós. Aqui, gente, eu chamo a atenção de vocês para uma compreensão que muitas das vezes as pessoas não conseguem ter, tá? Nosso anjo benfeitor tem a força exata da energia do bem que existe em nós. Tá? O escudo que nos protege contra as batalhas existenciais tem firmeza, consistência e compacidade diretamente proporcionais à qualidade de nossos atos e atitudes íntimas. Tá? Vocês estão percebendo, né, o quanto que a nossa responsabilidade é grande. Tá? Por vezes, o apoio de Deus através dos seres angélicos é silencioso e imperceptível, mas vale lembrar que nesse auxílio providencial se incluem as nossas tarefas diárias de responsabilidade e prudência. Essa parcela cabe a nós. No entanto, isso não quer dizer que devemos tentar controlar o curso do destino, acreditando que a consciência cósmica passou por nós sem nos perceber. Tá? Ou seja, né, nós temos a nossa parcela de responsabilidade, mas quando erramos, falhamos, jamais estaremos sozinhos, viu? Desamparados. Vamos lá. Anjos estão de guarda ou anjos estão descuidados em perfeita simultaneidade de tempo e ou espaço da própria guarda ou distração interior de cada um de nós. Certo? Então, resumindo, né, com outras palavras, o anjo guardião jamais se afasta de nós. Jesus jamais se afasta de nós como governador do planeta. Mas nós nos afastamos deles com nossas inferioridades, principalmente morais, né? Quando nós, é claro, né, passamos a viver em função das nossas inferioridades, lógico. Então, a aparência e as vestes que atribuímos às almas sublimes são perfeitamente ajustadas aos nossos valores, crenças, conceitos ou graus de religiosidade.
Dentro de cada um de nós existe um sol, ou seja, um anjo, informação, cujos feixes luminosos, ou seja, leis divinas, já começam a se revelar. Anjos são energias de luz que auxiliam as criaturas pelas mãos do Criador. Tá? Então, dentro de cada um de nós existe um sol, entre aspas, anjo, informação, cujos feixes luminosos, entre aspas, leis divinas, destacando, né? Já começam a se revelar. Tá certo, gente? O nosso caminho de evolução está nos levando a sermos espíritos puros também, tá? Vai demorar um bom tempo, com certeza, para a gente chegar lá, mas estamos caminhando para isso. Bom, eu não vou falar muito não, Marquinhos, já não falo mesmo, né? Mas hoje, como a gente falou em diminuir o tempo um pouco, então, veja bem, tá? Todos nós somos espíritos. João, Marquinho, Doni, Marcinha, Patrícia, todos nós somos futuros Cristos, futuros espíritos perfeitos, tá? Isso é dito pelos próprios espíritos. Só depende de nós quanto tempo vai levar para a gente chegar lá, tá certo? Então, para que esse tempo não demore demais, o que o Pai Misericordioso faz? Envia, né, por todos os momentos, por todos os lados, para todas as necessidades, espíritos mais elevados para estarem ao nosso lado, nos ajudando, nos orientando, para que a gente encontre o caminho da evolução mais rápido e fiquemos nele, né, com mais determinação, com mais segurança, tá? Para que a gente não se distraia com tantas possibilidades, né, de apelos, conforme existe hoje, entendeu? Ver quantas pessoas, né, que saem do caminho do bem por causa de dinheiro, saem do caminho do bem por causa de projeção social, saem do caminho do bem para manter beleza física ou em busca de beleza física. Tudo bobagem, né? Tudo bobagem, tudo coisa passageira que você não vai agregar nada de bom na sua vida espiritual, né? Tudo coisa relativa ao momento evolutivo do nosso planeta. Quer dizer, mas, né, a gente tem dificuldade para entender, para aceitar isso, né? Mas o dia que a gente conseguir, a gente vai conseguir também acelerar a nossa caminhada evolutiva, com certeza. Marquinhos, vamos lá. Tá contigo. Vamos lá, João. Boa noite, pessoal. Fátima, seja bem-vinda. E Leonardo Laje, sejam bem-vindos. É a primeira vez deles aqui. E a gente abre esse estudo, o João entra com o tema, com as orientações, e a gente depois partilha. Então, se vocês sentirem a vontade de partilhar, de fazer alguma pergunta, fique à vontade, tá? É só abrir o microfone e participar. E para esclarecer, né, o horário era de 8 às 9h30, mas como estava tendo esse problema de mudança de sala, porque o Meet só libera 1 hora, e também por a gente estar achando que, assim, muitos de vocês gostam de participar, né, como ouvintes, mas não gostam de partilhar a fala, como alguns poucos de nós aqui sempre fazemos, né, eu, João, Doni e mais alguns. Então, a gente vai experimentar esse formato de 1 hora, né, a gente está começando um pouquinho mais rápido, e vamos ver se vai dar certo. Se a gente achar que está ficando apertado, no nosso próximo encontro a gente dá um jeito de retornar para 1h30, tá bom? Aí vocês depois opinem também, para a gente deixar o trabalho bem, bem bacana. Mas falando do tema, João, pondo as leis no coração e escrevendo em suas mentes. E eu acho que Deus mostra, né, o que Ele proporcionou. Né, o que Ele nos deu de, o caminho está aqui.
Aí quando eu penso em autorresponsabilidade, em autocuidado, em livre-arbítrio, me veio em mente que a próxima etapa depois disso, né, depois de escrevendo em suas mentes, seria a prática, né? Depois que eu botei as leis no coração, né, escrevi-las na minha mente, eu preciso praticá-las para que eu, né, em algum momento de espaço e tempo eu possa me tornar esse anjo. Eu preciso praticar. Aí, né, eu retorno ao nosso estudo anterior, falando, né, sobre a nossa necessidade, facilidade e oportunidade de nos desenvolvermos como espírito, né, como alma encarnados aqui, a partir desse contato e convívio que nós temos, né, um com os outros. Todos os espíritos evoluídos passam pelo nosso processo. E quando você falou de anjo, você usou, né, a palavra anjo no maior requinte possível, né? De seres de luz, de facilidade de estar na luz, de lidar com a luz. E de alguma forma eu lembrei de quando a gente, né, costuma, de vez em quando a gente escuta, né, todo mundo aqui já ouviu, mas você é um anjo, você foi um anjo, poxa, fulano foi um anjo na minha vida. É um processo, às vezes, de uma doença, né, a pessoa está com uma dificuldade muito grande, e de repente se apresenta um amigo no processo, né, que nós os rotulamos como anjo. E de alguma forma eu tentei fazer uma associação que é uma prática, né? Quando você ajuda uma pessoa de pura, né, e livre, espontânea vontade de ajudar, com zero interesse ou fins, né, diferentes do que a pura doação, é uma forma de praticarmos esse processo angelical. Porque eu tenho tentado ser mais acolhedor comigo, sabe? E eu não sei se eu não estava, se o certo é ser e eu não estava sendo. Eu até comentei um dia com vocês sobre o chicote, né? Quando você vê que você errou alguma coisa, você se corrige, né? Opa, errei aqui, não vou repetir. E tem o outro chicote também, que é você, de repente, comete algum equívoco, sei lá, ou poderia ter agido melhor, ou se chateou alguém, mesmo que, né, de forma involuntária, né, sem ser proposital, a gente tende a ficar, né, se apontando muito. Então, eu tenho tentado ser mais acolhedor comigo, e eu penso que quanto mais acolhedor eu for comigo, mais acolhedor eu conseguirei ser com o próximo. E nesse processo de né, nos formarmos imagem e semelhança do Criador, né, vós sois deuses, nós somos centelha divina, e estamos nesse processo evolutivo, eu penso que a gente se coloca muito numa posição de eu estou longe disso. Ok, a gente pode não estar onde a gente pretende, porque a gente está com foco lá. Mas se nós pararmos um pouquinho para analisar, né, as nossas encarnações passadas, todos nós evoluímos, né? Todos nós nos tornamos um pouco mais angelicais, né, a cada encarnação. Quem se propõe, né, no processo. E o que me deixou bem intrigado, né, se assim eu posso dizer, foi essa questão do anjo guardião, que eu, Marcos, aqui de alguma forma associei ao popular anjo de guarda, né, que a gente sempre utiliza esse termo. E saber que ele vai estar presente, vibrando do mesmo formato que eu estou vibrando, né? Ele vai estar presente ou ausente, dependendo da forma que eu estiver vibrando, ausente no sentido de ação, tá?
Eu sei que eles nunca nos abandonam. Mas chama mais ainda para autorresponsabilidade e para o livre-arbítrio, né? Porque se a gente... Se isso é fato, né? Se ele vai se aproximar ou se afastar de acordo com o que eu estou vibrando, até para ter a parceria do meu anjo de guarda, o meu livre-arbítrio e as minhas atitudes estão diretamente conectadas, né? Então, tem um lado muito bacana, que é assim, se eu focar para estar vibrando sempre bem, é a certeza de que ele vai estar sempre do meu lado, né? Para fortalecer mais ainda, né, o processo os aprendizados, né, nesse caminho evolutivo. É isso. Vamos lá, pessoal, aberta a participação aí, quem se sentir à vontade é só abrir o microfone, tá? Vamos embora. Um de cada vez, sem empurrões, tá? Eu fiquei muito emocionado, né? Porque nessa cena me remeteu à minha infância, né? Quando eu comecei a ouvir falar de anjo de guarda, e eu tinha uma relação tão grande com o meu anjo de guarda, era tudo tão puro, né? Quando eu estava triste, ele me consolava, quando eu estava feliz, ele se alegrava comigo. Assim, era tudo tão magistral, tão grandioso, né? Essa presença do anjo na minha fase infantil, né? Como se ele estivesse me preparando para o futuro. E à medida que eu fui crescendo, eu fui perdendo essa relação tão íntima com o meu anjo, né? Assim, talvez ele me fale de forma diferente, ou o que o texto trouxe para mim agora, né? Talvez seja minhas atitudes que muitas vezes neutralize essas questões, os meus pensamentos, enfim. Eu me lembrei assim da minha avó, quando nós éramos criança, e a gente ia para a casa dela para ajudá-la a fazer comida, porque minha avó, ela era um exemplo de caridade. Era uma senhora extremamente desprendida e ela, assim, tratava da metade da cidade na hora do almoço, né? E isso, o texto trouxe, né, dessa iluminação que faz você ter atitude espontânea para o bem, né? E outro sim, quando você é convidado a destruir algo dentro de você, né? Porque o anjo ele não só te ajuda a construir, mas ele também te favorece essa possibilidade da destruição, né? A própria Bíblia já traz essas informações para todos nós. Enfim, o que eu faço com isso todos os dias na minha vida? Eu sei que tem alguém cuidando de mim, mas essa relação ela está totalmente fascinada ou ligada com tanto que eu quero também cuidar de mim. Porque se eu não tiver essa disposição de fazer as minhas escolhas, né, de uma forma mais coerente, de tentar me produzir internamente de uma forma mais leve, eliminar os pesos, com certeza eu não vou encontrar ninguém que vai me ajudar, né? Então, a possibilidade de eu conseguir um contato com o meu anjo é exatamente quando eu entro em contato comigo mesmo. Voltamos naquela velha história, tudo está dentro de mim. Mas a crença em algo e não percebemos, a crença em algo invisível, cientificamente já foi comprovado, ela está no nosso DNA, né? Aí a gente fala, eu creio em Deus, né? Mas também eu creio nos espíritos iluminados. Eles estão muito mais próximos de mim, né? Como ferramenta de Deus, do que o próprio Deus, vamos dizer assim, né?
E eu realmente fico assim, um pouco constrangido falando dessa história maravilhosa que foi a minha infância, né, com os meus pais, o pouco tempo que a gente conviveu junto, mas foi extremamente protetora. E eu pude me preparar muito internamente. E meus pais, eles eram músicos, tinham uma sensibilidade muito grande. Eu não sabia como era aquilo. Mas aquilo existia ali de uma forma muito evidente para mim. Então, o anjo da guarda, ele me acompanha até hoje de uma forma muito clara e muito evidente. E eu sinto assim, eu o afasto de mim pelas minhas ações, pela minha parte demoníaca, né? E acaba atraindo outros espíritos, talvez malfeitores, mas não pela condição dele, pela minha condição, né? Então, essa permuta, ela está muito relacionada com esse campo da consciência. Eu, como psicólogo, em alguns tempos da minha vida, eu trabalhei na área da psicologia fenomenológica. E isso me trouxe uma experiência, uma vivência extremamente construtiva com o invisível, né? com essa possibilidade atemporal, né? O João falou aí que o nosso tempo, a gente tem muito tempo, mas o tempo a gente constrói nós mesmos, né? Eu também concordo com o João nessa questão. O nosso tempo material parece que ele é limitado, né? Tem um prazo, mas o nosso tempo espiritual é atemporal, né? Por exemplo, eu consegui voltar lá na minha infância, né? Eu fui no tempo da minha infância agora, estando aqui no presente. Isso é fenomenologia. Então, quando eu penso em Deus, quando eu penso nos anjos, eu busco essa questão atemporal, né? Ou fenomenológica, que a gente chama. É o próprio médium, ele entra nesse processo da fenomenologia e é explicado cientificamente. É difícil, eu não estou aqui para dar aula de psicologia fenomenológica, mas para mim é assim, muito gratificante, né? Numa noite de terça-feira, com pessoas tão bonitas como vocês, a gente poder ter essa reflexão, né? E eu queria realmente dividir com vocês tudo isso. E eu ficar emocionado agora, dividir com vocês, foi muito bom para mim. Muito obrigado, viu, gente? Grande Doni, é bem uma verdade isso, né? Parece que a gente vem com todas as ferramentas e a gente começa a utilizá-las e num piscar de olhos ou em algum momento, né, por algum processo, a gente simplesmente coloca essa ferramenta dentro da caixa, né, bota na mala do carro e lá, né. E eu entendo que tem coisas que são cíclicas, né, que a gente utiliza por algum período e depois aquilo não tem mais utilidade, né. Foi bom, mas findou. Agora o anjo guardião, eu acho, né, vou me atrever a chamar de ferramenta, pelo nosso processo evolutivo. Mas é uma ferramenta tão maravilhosa e tão disponível, ela é 100% disponível a partir do momento que a gente se dispõe a utilizá-la, né? Então, é bem bacana a gente ser chamado para essa reflexão, né? Como se fosse assim, abre a caixa de ferramenta aí que Anjo de Guarda é um bom parceiro de trabalho, sabe? E também, Doni, apesar de normalmente eu estou conectado ao meu anjo de guarda pelo meu processo de acender vela para o anjo de guarda. Mas quando a gente bate um papo desse sim, você, querendo ou não, você dá uma outra percepção, né? Parece que você dá uma aprimorada, dá uma
lustradinha, né, naquilo para brilhar novamente, enfim, dar uma lapidada. Então, assim, eu gosto muito desses nossos bate-papo aqui, porque a gente sempre sai com uma percepção diferente de uma coisa que a gente achava que já tinha, né, um total entendimento, e a gente vê que não, que a cada processo a gente dá outro tom, né, outro formato para o mesmo tema. Vamos lá, pessoal. Só abrir o microfone e participar conosco. Eu sou tão nova no assunto, eu quero aprender tanto com vocês que eu me sinto envergonhada de fazer qualquer pergunta. Uma vez que eu estou iniciando agora, eu quero aprender mais, entendeu? Eu quero ouvir mais e falar menos, sabe? Então, eu quero comer cada pedacinho de palavra, de frase que vocês falam, porque eu quero aprender. Eu quero aprender. Eu creio piamente no anjo de guarda. Eu toda noite rezo pro meu anjo de guarda. Toda noite. Mas só que eu nunca tinha pensado sobre essa ótica que foi dada à luz. Eu nunca tinha pensado. Então eu estou vendo que a cada dia que passa, eu tenho que aprender mais e mais e mais com vocês. Obrigado por vocês terem me acolhido na sala, e tenho certeza que toda terça-feira eu vou estar presente, ok? Eu fico sem graça. Não fique não, Fátima. Seja muito bem-vinda, viu? É uma honra ter pessoas aqui que estão querendo aprender e dividir, e você acabou de ensinar para a gente, né? Que você, a sua fé, né? Que você de repente não sabe de onde vem, você já tem essa conexão com ele. Precisava, né, de uma aula, de uma partilha, né, de um estudo para você praticar. Você já tem esse hábito, então é muito bacana. E bom que a sua conversa vai ficar mais afinada ainda com ele, né? Bem legal. Mais alguém aí, pessoal? Boa noite a todos. Eu só para contar mesmo uma passagem assim da minha vida, de quando eu era pequena também. Como o Doni disse, parece que o nosso anjo da guarda, pelo menos é o que eu sentia, né? Ele se fazia mais presente na infância. Então eu lembro quando eu era pequena, que eu ficava assim, meu Deus, meu pai e minha mãe, eles não podem saber que eu sou um anjo. Eu tenho que disfarçar. Aí eu sempre brincava entre aspas, né? Hoje eu vejo como uma brincadeira. Mas antes eu via como algo muito sério. Eles não podem saber que eu sou um anjo. Aí eu entrava numa postura assim mais formal, sabe? Não, olha, eu vou rezar hoje à noite aqui, Deus, mas não deixe eles verem que eu sou um anjo. E isso era muito legal. Depois, com o passar do tempo, parece mesmo que a gente vai deixando um pouco de lado, né? Vai tirando um pouco dessa nossa pureza, né? Da infância. E é impressionante, assim, a gente falando sobre anjo guardião. Por exemplo, uma tia minha. Ela é uma pessoa completamente, assim, ela não é espiritualista nem nada. E nessa Covid, então, a gente falou muito isso. Nosso anjo guardião dela deve estar super cansado. Ele deve estar doido para descansar, porque olha o que ela ficou fazendo nesse período de Covid. E ela não teve nada, né? A gente ficou, gente, nossa mãe deve estar extremamente cansada de estar cuidando dela o tempo inteiro, porque ela só faz besteira. E aí a gente volta, né? O entendimento de que o anjo da guarda é realmente um protetor, ele realmente é um guardião, ele realmente está ali em todos os momentos, independente da espiritualidade, independente de você crer ou não. Ela não acende vela,
muitas das vezes eu também não acendo, mas ele se faz presente independente, né, de algumas coisas. É claro que essa coisa de se religar, né, eu acho que a gente necessita de algumas coisas ainda. Mas ele se faz presente em todos, né, independente de qualquer tipo de coisa que a gente possa acreditar, que a gente possa crer, ou que a gente possa fazer, né? Então, foi isso que eu quis trazer para vocês hoje. Legal, Gleice. Que trabalheira, né? Eu tô aqui pensando, a Gleice estava falando, eu pensei assim, por que será que o anjo de guarda deve ter feito, né? Para pegar a missão de tomar conta de mim nessa encarnação, né? Porque é tanto conflito interno, né? E, João, de repente quando a gente se pega falando sozinho, né? Ou então como minha avózinha, minha avó Maria de 99 anos costuma dizer, né? Eu estava aqui com os meus botões, de repente ela estava com o anjo de guarda, né? Batendo um papo, e não sei se ele só responde o que a gente mesmo pede para ele responder. Enfim, é delicado, né? Que missão, né? Mas tudo bem, né? Não vamos tirar o mérito do raciocínio, tá? Mas vamos esclarecer uma coisa. Quem está conversando conosco sempre de pertinho não é o anjo da guarda, tá? É o espírito familiar. Que também tem uma função menor, né? Lógico, mas não é especificamente o anjo da guarda, né? O anjo da guarda, gente, é um espírito muito elevado, tá? E ele não é só o anjo da guarda de nós, individualmente. Ele é o anjo da guarda de muitos outros espíritos, tá certo? Qual é a função do anjo da guarda? Proteger, orientar, né, o seu tutelado no caminho da evolução. É o papel de um grande pai, de uma grande mãe, tá? Sendo que o nosso anjo guardião é de maior hierarquia, mas não é um espírito puro, tá bom? Ele ainda também está em evolução. E uma das tarefas que o fazem evoluir é ter vários tutelados, né? Se dedicar a vários tutelados no caminho do bem. Só isso. Aí quando ele pega umas 3 Gleice da vida assim, ele já dá um salto quântico, né? Que aí ele já pula algumas etapas e vai lá para um grau mais evoluído, né? Tô brincando, hein, afilhada? Brincando, né? Não, mas é sério, João, eu fico boba, assim, porque ela... eu vou falar um pouco da particularidade dela. Ela tem 89 anos e ela foge, sabe? Ela foge de casa, vai pra rua e chega na rua, tira a máscara pra falar com as pessoas. Ela tem aquela mania de idoso de pegar fruta escondida no mercado, sabe? Pega a uva. Deixa eu ver se essa uva tá docinha. Ela continuou fazendo isso na pandemia, sabe? E encostando nas pessoas. Eu tenho que abaixar a máscara, porque senão a pessoa não vai entender o que eu tô falando. Ela continuou fazendo as mesmas coisas de antes e eu acho que até pior, sabe? E aí eu fiquei assim, a gente ficou desesperado, que a gente ia na casa dela, cadê ela? Já tava na rua já, sozinha. Aí a gente ficou falando muito isso. Nossa senhora, o anjo da guarda dela deve estar extremamente cansado, porque nossa mãe. E ela não teve absolutamente nada. Só que nada. Não saía com álcool, tinha vezes que saía sem máscara. Então a gente ficou pensando muito nisso. E uma outra coisa também que ela tem é muita sorte com as coisas. Então, suponhamos, tem uma rifa aqui e eu quero comprar. Eu não compro, eu dou na mão dela o dinheiro e falo assim, você vai, pega, escolhe o número e compra, que eu tenho certeza que ela vai ganhar, e ela ganha. E é sempre assim, é impressionante. Mais alguém, pessoal? Fique à vontade. Palavra de vocês. Boa noite, gente. Hoje eu queria falar sobre o que o Marcos disse, que o Doni realmente ele dá uma outra percepção pra gente, né?
Assim, eu não tenho muito costume, eu vou assumir, não tenho muito costume de acender vela para anjo de guarda. Acho que é porque a minha mãe é evangélica e ela nunca gostou muito. Então, nesse ponto, assim, eu não tive esse costume, né? Eu vim mudar bastante depois de adulta, né? Mas é engraçado que quando eu era criança, eu estudei praticamente 10 anos num colégio católico. Então eu fiz primeira comunhão, e quando eu ia fazer crisma, eu saí da escola, não chegou a dar tempo. Mas nesse período eu tinha um contato realmente maior, né, com o anjo da guarda. A gente tinha esse costume, não sei se vocês também faziam isso, de ligar, né, o signo ao anjo da guarda, e aí eu via qual era, e conversava com ele. Então, assim, eu sentia mais essa presença, né, espiritual. Hoje, depois de adulta, eu já sinto essa presença mais humana mesmo, né? Vou ser bem sincera, assim, com os amigos em volta de mim, quando menos espero, sempre aparece alguém para poder me ajudar, me auxiliar em alguma questão que eu preciso. Às vezes eu penso numa situação complicada, o amigo vai enviar para mim uma mensagem e fala, você tá bem? Você tá legal hoje? Então, assim, parece que tem aquela comunicação também de energia, né, entre a gente, né, entre os humanos aqui, e a gente consegue entender que o outro também está precisando de ajuda e estender a mão e ser o nosso anjo da guarda também, né, em vários momentos da nossa vida. E essa percepção, assim, que a gente tem, né, dos amigos sempre estar em volta da gente também ajudar, a gente quase não consegue enxergar, porque a gente sempre vê ele pelo lado mais espiritual, né? Não que isso não tenha ligação nem energia, né? Mas é isso. Eu espero que vocês me entendam o que eu quis explicar. Boa noite. Boa noite, Marília. Quanto à questão dela, é um hábito meu, tá? E acho que muito voltado à minha fé diante da religião que eu pratiquei muitos anos. Mas penso eu que essa conexão, né, essa comunicação com ele, ela independe dessa vela, né? Como a Fátima disse que ela conversa com ele todas as noites, eu acho que todos nós, independente do formato, né, que temos de fé, né, de como praticar, de como promover essa conexão, todos nós conseguimos acessar, e acendendo ou não a vela, eu acho que a gente tem esse passe livre com ele. Vamos lá. Pessoal, quem ainda não participou, fique à vontade. Tá? João, aqueles 5 segundos que parece que são 10 minutos. Bom, enquanto alguém vai ganhando coragem para falar, o que a gente pode acrescentar um pouquinho mais, tá, gente? Todos nós que somos cristãos, né? Se acreditamos no Cristo, acreditamos em Deus, né? Então, principalmente se aceitamos os ensinos do Cristo, somos cristãos, né? Ninguém tem dúvida disso. Mas qual é a finalidade maior do ensino do Cristo em nossas vidas? É nos ajudar a acelerar a evolução espiritual, tá? Cristo veio nos ensinar caminhos de libertação espiritual. Libertação de quê? Das amarras, dos preconceitos, das culturas ultrapassadas, do passado distante, que não podem mais continuar, né? Os erros cometidos, que na época não eram erros, mas hoje a gente reconhece como sendo, que hoje já aprendemos a fazer melhor, né? Então, quando você tem conhecimentos e práticas melhores com relação ao passado, você tem que ficar com as melhores, você tem que esquecer as anteriores, correto? Por exemplo, né, coisa boba que
provavelmente todos nós aqui já fizemos, quando criança. Apertar a campainha da porta do cara lá na rua e sair correndo, né? Só pelo prazer de apertar e sair correndo. Depois você cresce, você descobre que aquilo ali é uma bobagem, aquilo ali atrapalha a vida da pessoa, né? Da casa que você tocou campainha, porque ela vai ter que largar o que está fazendo para ir ver, né? Então você para, você já não faz mais. Aquilo passou, você entendeu que era uma bobagem, né, típica de criança, um divertimento típico de criança. Desafiar, né, era um desafio apertar a campainha e sair correndo. Então a gente vai compreendendo com o passar dos anos e das encarnações também, que muita coisa que a gente fazia antes, que não era crime, não era proibido, era divertimento, era normal, seja lá o que for, não dá mais para você fazer, entendeu? Você mudou, você descobriu coisas novas, você descortinou novos horizontes. Então Cristo veio para isso, para mostrar para a gente a necessidade dessa libertação do passado, tá? Das inferioridades, dos vícios, das paixões, certo? O conhecimento espiritual que a gente está buscando compreender, aceitar, né, e trazer ele para funcionar dentro de nós, para nos tornar seres melhores, ele é totalmente voltado para isso. Tá certo, gente? É totalmente voltado. Aqueles que realmente trazem ensinos espirituais, entre aspas, né? Porque aí já não é ensino mais, mas que trazem pseudo-conhecimentos, pseudas verdades espirituais, que fazem com que a gente caia em armadilhas, esses são espíritos renegados, espíritos que não aceitam o Cristo, não querem mudar, querem permanecer no vício, querem permanecer no passado. Não aceitam mudanças ainda, por enquanto, né? Entendeu, gente? E é isso que a gente tem que se precaver, tá? Quando a gente fala assim, eu oro para o anjo da guarda. Sim, você deve sim orar para ele, tá? E não só para ele, mas para os amigos espirituais, para os espíritos simpáticos, né, pela causa do bem, por familiares desencarnados que estejam em condições, né, que nem todos estão, mas os que estejam, e por aí vai, né? Se eu oro pedindo ajuda aos pretos velhos da casa, a Divina Luz, os trabalhadores da casa, eu não estou errado, tá? E agora há pouco eu estava vendo sobre idolatria, né? Os benfeitores pedem que a gente entenda que nós não podemos ter idolatrias, tá? Eu não posso idolatrar meu anjo guardião, eu não posso idolatrar, tá, espíritos que estão em evolução, encarnados ou desencarnados. Se eu tenho que ter a chamada, né, idolatria, que seja por Deus, que é o Pai Criador, que seja por Jesus, que é um espírito já purificado, certo? Mas todos os outros que não chegaram à purificação, eles estão sujeitos a falhas, né? Será que nosso anjo guardião está sujeito a falhas? Acredito que sim, porque ele não chegou na perfeição. O dia que ele chegar na perfeição, ele já não vai poder mais ser anjo da guarda, ele vai ter outras ocupações superiores. Então, tá? É um espírito em evolução, é um espírito que está aprendendo, é um espírito que está se desenvolvendo. Você vai poder idolatrar? Não. Tá? Então, se você pode recorrer a ele em todas as situações da sua vida? Pode. Pode porque o que ele não puder te ajudar, ele vai levar a instâncias superiores, até chegar a Jesus. Certo? Então, por isso você pode recorrer a ele sim, mas sem ter a pretensão de ter certeza, de achar que o seu anjo da guarda é o tal. Né? Ele não é o tal, ele é um trabalhador do Cristo, ele é um trabalhador de Deus. Né? Tá bom? Só queria acrescentar isso aí para reforçar mais um pouquinho. Bacana, João. As conexões, né? Essa evolução é bem interessante, porque a cada conexão, seja ela com espíritos encarnados ou aprende, né? Mais alguém, pessoal? Fique à vontade.
Oi, Marquinhos. Boa noite. Ana, boa noite. Boa noite a todos. Janaína. Tá me ouvindo? Sim, pode falar. Que você tá dando para ouvir? Eu aqui não estou ouvindo, não. E oi. Então, Vamos lá, tenta aí. entraram e passaram nas nossas vidas aqui em casa. E foi? Tá dando para ouvir, gente? Acho que não tá dando. Tá sim, Janaína. Pode falar. É isso, é ajudando um pouquinho o outro, né? Não desmerecendo os guias espirituais, mas as pessoas que cercam a gente, considero como anjos, pessoas que estão aqui na Terra. A todos aí, uma boa noite. Penso que esses, né, que somos nós, né, que um colaborando com o outro, é mais fácil da gente associar porque nos é palpável, né, nos é visível aos olhos, né, e já esses espíritos desencarnados, né, João, depende da nossa fé, da nossa afinidade, percepção, né, da sensibilidade de entender e acolher essa presença, né. Então, acho que quando a gente se ajuda aqui como irmão, a forma é uma forma palpável de ver o que esses espíritos desencarnados nos proporcionam, né, dentro desse processo invisível. João, alguém mais quer falar alguma coisa? Ou o João já pode iniciar o processo final ali? Bom, então vamos lá, né? Você começou no Meet às 8, não foi, Marquinhos? Então vai cair daqui a pouquinho mesmo, não tem jeito. Então, gente, é um estudo maravilhoso que vale a pena a gente se interessar por ele, tá? Quem quiser saber dos espíritos superiores sobre anjos da guarda, é só buscar no Livro dos Espíritos. Não precisa nem comprar, porque é livro gratuito, tá? Não tem direitos autorais. Pode baixar no computador, no celular e procurar ler o capítulo referente aos anjos guardiães e espíritos protetores. É um capítulo grande, muito bem descrito pelos espíritos e por Kardec explicando bem a questão, tá? E vamos então agradecer ao Pai Misericordioso, ao irmão Jesus, a todos os nossos irmãos espirituais, inclusive, né, claro, lembrando do nosso anjo guardião, esse espírito que faz o papel de um grande pai junto a todos nós, protegendo, orientando, guardando, intuindo, colocando outros espíritos ao nosso lado em todos os momentos, em todas as situações também, para termos o máximo de companhias espirituais produtivas, amorosas, fraternas. E assim, Pai misericordioso, crescendo aos poucos, mas gradativamente, vamos atingindo conhecimentos, vamos atingindo oportunidades para repensarmos nossa caminhada até aqui, darmos um sentido novo, ainda que aos poucos, para os nossos pensamentos, para as nossas atitudes.
agradecendo sempre de coração as oportunidades maravilhosas que temos tido, que fiquemos em paz, que fiquemos profundamente alegres, envolvidos no bem maior nesse final de noite e nos dias que se seguirem. Que assim possa ser, graças a Deus. E assim será. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela participação de todos. Terça que vem estamos de volta no mesmo bate-horário e bate-canal. Boa noite. Um abraço, viu? Obrigada. Boa noite. Estamos juntos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.